A partir de agora, você acompanha o Ideias em Tese pela TV e Rádio Unicinos, um programa que foi pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica. Toda semana vamos receber doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é a professora Ana Clarissa dos Santos, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em administração da universidade e que tratou sobre o desenvolvimento da inovação social no terceiro setor. Olá, professora, seja bem-vinda. Antes de nós darmos início a essa conversa sobre a sua pesquisa na área da administração, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, que teve início no curso de Biologia, é isso? Tudo bom, Vanessa? É um prazer estar aqui conversando contigo hoje. Exatamente, eu comecei a minha trajetória acadêmica na Unicinos com um curso de Biologia. Eu sou filha unicamente da Unicinos, toda a minha trajetória acadêmica foi na Unicinos. Eu iniciei então com 17 anos a Biologia e, na verdade, com essa idade a gente ainda não tem a maturidade para escolher, né, aquele curso que realmente é a nossa vocação profissional. Acho que isso não foi um problema na minha trajetória, eu acho que essa trajetória eclética, né, faz com que eu tenha alguns ganhos, né, algumas visões diferentes. Então a biologia ela foi importante na minha trajetória e eu busquei esse curso, na verdade, porque eu tenho na minha família dois tios que são biólogos, são doutores em biologia, e aquilo me encantava. E a senhora chegou a lecionar, inclusive, em colégios, né, escolas públicas e privadas também, como professora de biologia. Exatamente. Eu tive uma trajetória, eu comecei muito cedo dando aula, comecei com 16 anos, eu ainda estava fazendo magistério, né, e dei aula muito tempo de ciências e de biologia. Na época era primeiro e segundo grau ainda, não ensino médio, ensino fundamental. E essa trajetória do magistério, né, me deu a certeza de que eu gostaria de continuar na área acadêmica, né, e querendo trabalhar numa universidade, com alunos, dando aula. E como é que aconteceu essa transição, então, de deixar de lado a área da biologia, trabalhar numa organização? Que foi o que aconteceu? Sim, quando eu casei, eu fui morar no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro eu não consegui acesso às escolas particulares, né, porque eu não tinha nenhum conhecido, e a gente trabalha, né, com indicações, né, as escolas particulares pedem indicação de professor, e eu não tinha, então ninguém que pudesse me indicar. Eu tive a oportunidade lá no Rio de Janeiro, então, de trabalhar com um projeto social na igreja, onde eu participava, que ficava no bairro onde eu morava, com alfabetização de adultos. E esta oportunidade me fez conhecer algumas pessoas na igreja e que apareceu uma função num banco da cidade, né? E essa oportunidade fez com que eu ingressasse em organizações que eu ainda não conhecia, né? A partir daquele momento eu me apaixonei também pela área organizacional. Eu trabalhei um ano no banco e tive que voltar para o Rio Grande do Sul. E nessa volta conseguiu continuar nessa área também? Isso. Quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu fui indicada, já por ter tido essa experiência pelo menos de um ano, né, para ser assessora executiva de 2 diretores de uma empresa incubada na Unitec, aqui em São Leopoldo, na Unicinos, né, em São Leopoldo, aqui no campus. E o que aconteceu nessa minha experiência? Né? Na primeira experiência, eu tinha uma função muito operacional e muito restrita. Né? Como assessora executiva, eu precisava ter uma visão muito maior da organização. Então, eu sentia falta de ter um embasamento mais teórico, de ter um conhecimento da administração. Foi quando eu procurei, na Unicinos, já que eu estava aqui, um curso, né, que pudesse me dar esse embasamento. E naquele ano, foi em 2001, né, houve a primeira e única turma da especialização em secretariado executivo com ênfase em gestão empreendedora. Era tudo que eu queria, né? Então eu participei dessa turma, nós éramos 11 alunas, né? Foi a única vez que aconteceu, e esse curso ele foi importantíssimo, né, no início dessa minha mudança de trajetória acadêmica. E depois disso a senhora ingressou no mestrado? Isso. O que aconteceu na especialização? Eu conheci os professores da administração e daí me encantei com algumas áreas. Neste curso,
A primeira e a segunda disciplina foram dadas pela minha orientadora, né, que foi a orientadora do mestrado e do doutorado. E nós nos aproximamos muito e vimos que a gente tinha uma afinidade muito grande. E daí eu fui para o mestrado. E como é que foi essa pesquisa, professora, no mestrado? No mestrado, como eu estava dentro de uma incubadora tecnológica, a minha pesquisa, ela tratou da consolidação das competências individuais dos empreendedores tecnológicos em competências organizacionais das organizações que eles criaram, né? Então, foi uma pesquisa em 3 empresas da Unitec, né, onde eu pude perceber como é que se dá, então, a abertura da empresa, como é que esses empreendedores, eles buscam formar a sua equipe, né? Como é que eles buscam complementar as competências que eles não têm como empreendedores técnicos, que normalmente é a característica desses empreendedores, e como isso passa para a organização e a percepção do mercado dessas organizações. Não só do mercado, como também da própria incubadora, vendo essa evolução dessa empresa dentro da incubadora. E a partir dessa pesquisa, a senhora também decidiu investir no doutorado? A partir dessa pesquisa, eu tive ali um período de 3 anos, né, quando eu tive filhos, e daí eu tive que dedicar parte do meu tempo para a questão da maternidade, mas aquilo ficava sempre pairando na minha cabeça. Eu quero fazer um doutorado para que eu possa continuar na universidade, né? E vou dar aula na universidade, porque eu não tinha tido essa oportunidade e eu tinha um grande desejo de dar aula aqui na Unicinos, né? Então, quando eu tive a oportunidade, eu fiz, porque para administração a gente precisa fazer um teste, que se chama teste da ANPAD, né? Eu fiz o teste e consegui uma boa colocação, entrei no doutorado da Unicinos e comecei então a olhar a inovação de outra forma. Na verdade, eu entrei com um outro projeto, tinha um outro tema, mas eu precisei fazer o ajuste com o programa da administração da Unicinos. Isso não teve nenhum problema, porque eu consegui encontrar um outro tema que fosse tão estimulante para mim pesquisar também. Já pode contar para a gente qual foi esse tema, então. Com essa trajetória que eu tenho de projetos sociais, eu comecei a pesquisar e ler sobre inovação social. Como é que acontece a inovação social dentro de uma comunidade? É diferente da inovação tecnológica que eu já tinha visto lá na Unitec, né? Então, ainda existe na literatura um gap nesse processo de desenvolvimento de uma inovação social. Então, eu vi que ali... sentiu que valia a pena investir também nessa pesquisa. Exatamente, tá exatamente. Certo. Bom, a gente depois do intervalo, Ideias em Tese traz então os detalhes da pesquisa realizada pela professora Ana Clarissa dos Santos durante a realização do doutorado. Nós já voltamos.